Cara, eu ando tão por fora do que tá acontecendo no desenvolvimento do Minimator que agora que eu fui descobrir que o David Norgren, o criador do programa, não é mais o desenvolvedor principal, e sim o Nime. Cara, eu tô muito desatualizado mesmo. Mas caso você aí não tenha ficado sabendo também, bom, agora você tá. Em 1º de novembro de 2018, o David postou lá no fórum que estava saindo praticamente do desenvolvimento do Minimator e passando o cargo de desenvolvedor principal pro Nime, que foi responsável por vários efeitos visuais das últimas versões e o cara que desenvolveu o Model Bench. Então, usando as palavras do próprio David, o Minimator está definitivamente em boas mãos. E o David agora passa a cuidar só do site, fórum e coisinhas do tipo. Sem falar nos seus outros projetos que não estão ligados a Minecraft, como alguns vídeos musicais com animações próprias, que por sinal ele também manda muito bem, e ele tá até com uma ideia de criar um outro programa de animação que, pelo que eu entendi, não será limitado a animar somente Minecraft, o que seria bem interessante. Já pensou um programa de animação fácil de utilizar igual o Minimator, mas permitindo você ir além e criar seus próprios universos? Nossa, eu já tô muito hypado. Mas enfim, eu sei que o David não vai ver esse vídeo, e mesmo se ele visse, ele não ia entender nada do que eu tô falando. Mas, obrigado David por tudo, se não fosse tu, o universo das animações de Minecraft não teria se expandido tanto. E nem eu teria começado esse canal também, e eu nem estaria falando isso aqui. Então, vai na sombra, irmão, e boa sorte com seus projetos. E bom, você já ouviu falar da teoria do LVLA? Tenho certeza que não, porque fui eu que criei e eu não contei pra ninguém. E não, isso não é um U, é um V, não é teoria do Lula não. Mas o que exatamente é essa teoria? LVLA significa lançou o vídeo, lançou a atualização. É isso mesmo. E basicamente ela defende a ideia de que sempre que eu lanço um vídeo aqui no canal, sai também uma atualização logo em seguida. E é exatamente no momento que eu termino o vídeo. O Vegas parou de renderizar, então pode ir lá no seu Minimator que já vai estar lá uma notificação de atualização. Porque foi exatamente isso que aconteceu no meu último vídeo análise de atualizações. Na verdade já aconteceu isso outras vezes também. Aquele vídeo ficou quase sem conteúdo nenhum porque não tinha o que falar na versão final da 1.2.0. Mas só foi eu terminar o vídeo que a 1.2.2 sai com uma porrada de coisas. Mas tudo bem, pelo menos acaba tendo mais vídeos e eu acabo melhorando a frequência. Mas enfim, a atualização de hoje tá realmente incrível, com vários efeitos visuais novos, um loop novo e até editor de banners. Mas enfim, já falei demais, então chega de falação e bora pro vídeo. Começando o vídeo de hoje com a nova opção lá nas configurações, lá em gráficos. No Minimator já existia uma opção chamada Texture Filtering, que significa filtragem de textura. E o que essa opçãozinha faz? Ela basicamente pega a textura de objetos que estão um pouco longe e dá uma suavizada. Por exemplo, essa é a maneira que o Minimator renderiza as coisas com essa opção ativada. Agora, olha a diferença caso eu desative essa opção. As coisas que estão perto ficam ok até, mas o que está distante fica com os pixels todos bagunçados. Dá aquela confusão que chega até a incomodar o olho. Então é basicamente para resolver isso que essa opção existe. Ela deixa o que está longe com uma textura suave. Tá, mas até aí nenhuma novidade, isso já existia no Minimator, então o que tem de novo? Bom, agora caso essa opção esteja ativada, também aparecerá uma segunda opção para ativar e desativar essa filtragem de textura em objetos transparentes. Por exemplo, blocos de folha são objetos transparentes, pois você consegue enxergar dentre as folhas. Então caso você desative essa filtragem em objetos transparentes, apenas blocos como as folhas não irão receber a filtragem e todo o resto continuará sendo filtrado. Eu sinceramente prefiro deixar ambas as filtragens funcionando, acho que fica bem mais bonito e agradável de olhar. Mas aí vai de pessoa para pessoa. The Saturate Night é a nova opção da aba de Background. E o que ela faz? Bom, basicamente ela tira a saturação de áreas que não têm luz. Por exemplo,
Para demonstrar melhor isso, vamos aqui mudar para noite, e para que a gente consiga enxergar, vamos mudar a cor do night da cena para uma cor mais clara. Vamos adicionar também um ponto de luz, e pronto. Agora, ativando a nova opção de Saturate Night e aumentando esse valor, olha aí, todas as áreas que não estiverem sendo iluminadas vão ter a sua saturação diminuída. E no caso, até ficaram em preto e branco, porque eu defini o valor da opção para 100%, ou seja, tirou 100% da saturação. Mas se você diminuir um pouco esse valor e controlar um pouco melhor, dá para deixar um efeitinho bem legal e até mais realista. E agora vamos para os efeitos visuais novos lá na câmera. Você provavelmente já conhece o efeito Depth of Field, ou simplesmente DOF, ou DOF, que é aquele efeito que, por exemplo, foca em objetos próximos e dá aquela embaçada no que está no fundo, dando aquele destaque maior nos objetos do primeiro plano. Então, até o nosso querido DOF recebeu uma nova opção. Se a gente ativar ele, já vai estar aqui a nova opção, o Fringe. E ativando ela, dá um efeitinho bem legal no DOF. Ao invés de ficar só meio embaçado, ele também fica com essas cores meio que saindo nos contornos dos objetos. Ou seja, ele fica com o efeito de Chromatic Aberration, ou em português, aberração cromática. Que é bem provável que você já tenha visto esse efeito por aí, em algumas fotos, vídeos, enfim. E essa aberração cromática nada mais é do que uma anomalia visual, que realmente acontece em algumas fotos. Às vezes a pessoa ia lá, pegava a câmera dela, tirava uma foto e a foto ficava assim, parecendo que as cores estavam sendo deslocadas. Isso basicamente acontecia por uma falha da lente para focar todas as cores no mesmo ponto. Então eles acabavam ficando com uma foto onde você notava que nas bordas e contornos as cores meio que saíam um pouco para fora. E assim como vários outros efeitos que vieram através de imperfeições de imagem e que hoje são utilizados em fotos, vídeos e até jogos, pois deixa tudo aquilo um pouco mais realista, com a aberração cromática não foi diferente. Tanto que agora foi inserida no nosso DOF aqui do Minimator. E aqui a gente pode customizar os ângulos das cores que estão sendo deslocadas. Por exemplo, por padrão, o vermelho vai ser sempre deslocado para cima, o verde para o lado inferior esquerdo e o azul para o lado inferior direito. Mas você também pode alterar e definir os ângulos que quiser para cada cor. E não só isso, pode alterar também a distância de cada cor, alterando o offset de cada uma delas. Basicamente, tu tem uma liberdade para customizar a aberração cromática da maneira que quiser. E cara, como eu amei essa adição. Dá uma cara bem diferente pro DOF e fica muito legal. Se a gente ativar o Color Correction, também vamos ter uma nova opção aqui embaixo, o Color Burn, onde podemos selecionar uma cor e, se renderizarmos, basicamente ele pega a cor que você selecionou e meio que mistura com a cena que está sendo renderizada. É um efeito semelhante a quando utilizamos o Blend Color na câmera, porém acaba não sendo exatamente o mesmo efeito, é apenas semelhante mesmo. Mais uma opçãozinha bem útil aí. E como se não bastassem terem sido adicionados na 1.2.0 os efeitos de correção de cor e vinheta, que já dava para criar um efeito preto e branco de filme antigo, agora também foi implementado o Film Grain, que é aquele efeitinho retrô de fotografia e filmes antigos, onde ficavam aparecendo vários grãozinhos bem pequenininhos aleatoriamente na imagem. Ou seja, agora já podemos fazer um efeito de filme antigo quase que perfeito no Minimator mesmo. Aqui no efeito também podemos customizar a força do efeito, deixando de 100% negativo até 100% positivo. Podemos aumentar ou diminuir a saturação, deixando o efeito de uma cor só ou de várias piscando na tela, e até mudar o tamanho dos pixels que compõem esse efeito. E é nisso que já podemos usar esse efeito não só para efeito de filme antigo, mas também dá para criar um efeito bem semelhante àqueles efeitos de estática de televisão. É só deixar a força do efeito em 100% negativo, tirar totalmente a saturação e aumentar um pouco do tamanho dos pixels. Agora é só inserir um bloco branco, definir o seu parent para ser a câmera e posicionar bem na frente dela. E aí é só aumentar um pouco do brilho. Prontinho. E dá para usar até para fazer transições com isso, olha aí que maneiro. Fica aí a dica. Saindo agora dos efeitos visuais, sabe quando você vai animar, por exemplo, a cauda de algum mob e seleciona todas as partes da cauda e depois rotaciona para criar aquele efeitinho mais realista? Ou mesmo quando você vai animar uma corda? Então,
Sempre que você ia criar esse efeitinho, você tinha que selecionar todos os blocos que pertencem àquela hierarquia, sendo um parent do outro. Mas agora tem uma opção que facilita isso. Ao invés de toda hora você ter que ir lá e selecionar todo mundo para poder rotacionar, agora você só precisa selecioná-los e na aba de hierarquia, embaixo de Inherit, ativar a nova opção Select. E agora selecionando só o parent principal e rotacionando, olha só. Todos também já rotacionam como se estivessem selecionados, mas basicamente eles realmente estão. O que essa opção faz é sempre que você selecionar o parent, todos os outros que fazem parte da hierarquia também são selecionados. Então seria um meio mais automático de animar coisas como caudas de mobs ou até aquela técnica das cordas. Porém, tome cuidado, porque caso você mova o objeto parent com essa opção ativada, todo o resto da hierarquia também irá se mover por conta própria. Então, né? Dá essa bagunçada. Então toma cuidado aí quando for utilizar essa opção de Select. Você provavelmente sabe o que é um loop. Sabe quando uma coisa termina e começa de novo e fica assim pra sempre? Então, provavelmente você sabe exatamente do que eu tô falando. Existem vários tipos de loop. Um loop pode ser um GIF, pode ser quando você deixa aquela sua música favorita repetindo infinitamente. Ou pode ser quando você deixa sua animação repetindo depois que termina. Enfim, mas por que exatamente eu tô falando de loop? Porque uma das adições dessa 1.2.2 é um novo botão de loop, que fica aqui ao lado do botão de loop tradicional, do antigo. Mas qual é a diferença do novo loop para o anterior? Bom, aqui eu fiz para dar o exemplo uma animação simples de um pistão. Eu selecionei toda essa parte para usar o loop e tô com o loop antigo ativado. No começo da animação, o pistão está desativado, e no meio da animação ele está ativado, ou seja, se eu der um play, o pistão vai ativar e ficar parado até a animação acabar, e aí começa tudo de novo. Mas vamos ver o que acontece se eu desativar o looping tradicional e ativar o looping novo. Viram a diferença? O pistão ativou, depois desativou e voltou para a posição inicial, antes da animação terminar. Ou seja, ele ficou no que é chamado de Seamless Loop, ou em português, loop sem costura, que eu acho meio estranho, então vamos só chamar de Seamless Loop mesmo. Mas o que exatamente esse Seamless Loop faz? Ele basicamente combina o final com o começo. A forma como ele vai terminar vai ser a mesma de como ele irá começar, ou seja, cria um looping que você nem percebeu que terminou. Diferente do looping tradicional, que quando termina você percebe, pois o final é diferente do início. Então o que essa nova opção faz pra gente é adaptar sua animação para a posição inicial quando ele for acabar. Se olharem para a timeline, vão ver que não tem keyframe no final para fazer o pistão voltar para a posição inicial. Ele faz automaticamente e ainda utiliza a transição que está aqui no último keyframe. Então é basicamente nisso que consiste esse novo botão de Seamless Loop. Indo agora para algo um pouco mais simples, mas ainda interessante. Você provavelmente deve saber que é possível customizar as cores do layout do seu Minimator. Só ir lá nas configurações e na aba de interface que a gente já consegue trocar todas as cores. Fica uma opção para cada cor de cada coisa que podemos alterar. Os textos, os botões, cor da timeline, enfim. E agora temos uma nova opção para customizar a cor do Viewport Selection, que nada mais é do que aquele contorno branco que fica nos objetos quando a gente seleciona eles. Agora sim podemos trocar a cor dele também. Vou até deixar o meu preto aqui e olha só, fica até parecendo um cel shading. E sim, após 6 anos utilizando o Minimator, finalmente eu troquei as cores do meu. Desculpa, eu tinha preguiça, fazer o quê? Agora entramos em um outro ponto forte dessa 1.2.2, os banners. Sim, eles tiveram boas adições e mudanças. Para começar que agora temos opções de variantes na hora de inserir um banner. Podemos alterar entre o banner padrão, aquele que fica em pé, e o banner da parede. E a coisa mais legal relacionada aos banners é que agora temos um editor de banner. Sim, por essa eu não estava esperando. Me pegou bem de surpresa, mas eu curti bastante. Quando você está inserindo um banner, logo abaixo da opção de textura já temos aqui o botãozinho Open Editor, que já nos leva obviamente para o editor de banners, que tem uma interface bem simples, mas bem funcional. Aqui temos o preview de como está ficando o nosso banner, no meio ficam as patterns, que seriam os layers do nosso banner,
e do lado aqui vão ficar as ferramentas para customizar os layers. Você pode clicar em um layer, como por exemplo o do background, que é o fundo do banner, e do lado já vamos ter as opções de cores. Após escolher uma cor para o fundo do banner, podemos clicar nesse ícone para inserir uma nova layer. Nessa nova layer podemos escolher uma cor e um tipo de desenho para o banner, que são todos aqueles desenhos que você realmente pode usar nos banners do Minecraft. Então depois você pode continuar inserindo mais e mais layers, fazendo mais desenhos, escolhendo cores e por aí vai. E após inserir várias e várias layers, você também pode reorganizá-las por meio desses botõezinhos, jogando elas para frente das outras ou para trás e deletá-las caso você queira também. E depois de terminar seu banner, é só dar um OK e tá lá o seu bannerzinho. Então agora você é livre para criar seus próprios banners já dentro do Minimator. E caso você importe um cenário do próprio Minecraft, todos os banners também já são importados com o mesmo desenho que estavam no jogo. Só faltou mesmo a gente conseguir editar esses banners importados aqui no Minimator mesmo. Ou eu tô querendo muito já, né? Mas agora com esses editores e a gente podendo criar vários tipos de banner, faltaria aquela opção em gráficos para poder desativar os banners de serem afetados pelo vento, porque eles vão sempre ficar assim, balançando. Seria legal a gente poder criar uns banners diferentes e deixá-los estáticos, sem se mexer, para poder usá-los em outras coisas que não sejam banners, sabe? Mas quem sabe isso não é implementado em alguma futura atualização, né? Mas de toda forma já foi bem interessante a adição desse editor. E bom, esse foi o update 1.2.2. Foi um update pequeno, mas que me surpreendeu, porque praticamente tudo que ele adicionou foi realmente útil e muito interessante. Vários efeitos visuais novos para a câmera, um novo loop e esse novo editor de banners. Então foi uma atualização muito boa mesmo. Mas esse foi um dos poucos updates que enquanto eu analisava e testava as coisinhas novas, eu acabei encontrando alguns bugs. Nada muito grave. Um deles foi a textura do bloco de grama com neve, que na parte de cima tá bugada, só realmente faltando a textura. E a nova opção de Select da hierarquia, que você habilitava ela para algum objeto e quando você fechava e abria de novo o Minimator, a opção resetava e automaticamente ficava desabilitada de novo. E alguns banners que eu criei no próprio Minecraft mesmo, quando eu importei para o Minimator, eles ficaram um pouco bugados, não ficando exatamente da mesma maneira que estavam no jogo. Pelo que eu percebi, existe uma pattern que não tá indo do próprio Minecraft pro Minimator, essa pattern não aparece nos banners. Coisinha simples, mas que já significa que muito provavelmente vamos ter uma 1.2.3 com só correções de bugs novamente. E bom, você sabe como funciona aqui a teoria do canal, né? Vou terminar esse vídeo e vai sair mais um update. Mas enfim, pelo menos esse vídeo deu pra ficar mais completo que o anterior, porque teve muito mais coisinhas pra falar. Mas é isso, não vou me prolongar muito, até porque esse vídeo deve estar enorme. E já sabe como funciona agora, né? Curtiu? Deixa seu like pra me ajudar, porque deu muito trabalho pra editar isso. Então seu like é precioso pra mim. Novo aqui, se inscreve, blá 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 blá, me segue no Twitter, me manda uma grana lá pelo Patreon. Mentira, eu nem tenho isso. Mas enfim, vejo vocês na próxima. Fui!